Pessoal, Carlos Palmer aqui com vocês. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida vereadora Cássia do PT, que vem nos prestigiar com a sua presença, vem falar sobre seus projetos de grande importância aqui no município de Caraguatatuba. E nós estamos aqui com esse musicista, músico, que é o Alan Grisalho, que veio prestigiar a nossa querida vereadora com a sua música. É um prazer muito grande ter aqui Alan Grisalho, pela sua participação, veio aqui nos prestigiar, nos presentear com a sua música. Cássia, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. É um prazer muito grande. Gente, agora nós vamos ficar um pouquinho com o som do Alan Grisalho e vamos para os nossos comerciais. E até já no nosso bate-papo com Cássia do PT. É isso aí. Venha conhecer a nossa estrutura, venha conhecer os nossos cabelos, os nossos acrílicos. Nós trabalhamos com mega ré, com perucas, com próteses capilar. Você é muito bem-vindo ao Salão Sandra Fashion Hair. Voltando aos nossos comerciais, depois daquela música maravilhosa do Alan Grisalho, é fantástico. Bom, nós vamos agora dar início ao nosso bate-papo com a Cássia do PT. Cássia, querida, que bom tê-la aqui conosco no Palmer em Pauta. Olha, você é uma pessoa encantadora, você tem um poder na palavra que desarma e também arma. Isso é o que eu sempre falo para o pessoal, né? Que as pessoas que sabem falar bem e que sabem pronunciar claramente as suas palavras, é um empoderamento. Não tem melhor poder e maior arma do que a palavra. E assim, o seu trabalho tem um destaque grandioso no município de Caraguá. Eu sei que você está com vários projetos super interessantes e de grande importância para a população que, querendo ou não, nós que fazemos parte da população, muitas vezes não temos voz. Mas aí temos você, que é a voz do povo, que clama, que pede, que luta pelos direitos humanos da nossa população de Caraguá. Quero saber tudo sobre esses projetos maravilhosos que você está desempenhando aqui em Caraguatatuba em prol a quem? A população de Caraguatatuba, porque precisa ter peito de ferro para conseguir lutar contra os obstáculos e trazer uma humanização mesmo para as pessoas, para serem valorizados como cidadãos. Parabéns. Fala um pouquinho, qual é o seu primeiro projeto que você está assim lutando para conquistar? Carlos, primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de mais uma vez estar aqui, né, falando com você, né, aí que está do outro lado da telinha, para falar um pouco do nosso trabalho, dos nosso primeiro semestre, né, e dos desafios, né, que eu acho que é o mais importante, os desafios que a gente tem no dia a dia, como representante da população. Eu acho que uma avaliação que a gente faz é que desses 6 meses, né, primeiros 6 meses eu acho que com muito êxito, né, quando eu estive aqui, né, na primeira vez, a gente tinha um compromisso com os fazedores de cultura e os trabalhadores da educação, que era aprovar uma comissão permanente de educação e cultura na Câmara Municipal. E a gente conseguiu apresentar esse projeto, né, que dependia de 5 assinaturas dos vereadores e de 2/3, né,
de votos da Câmara Municipal, né, dos vereadores. E a gente conseguiu aprovar aí, por unanimidade, né, essa comissão que é tão fundamental para o nosso município. E mais ainda, conseguimos aí, através de muita conversa e da confiança, né, dos colegas vereadores, a estar à frente dessa comissão, né, nesses 2 anos. Estou como presidente da Comissão de Educação e Cultura. Então eu acredito que pra gente foi um grande feito, né, uma promessa de campanha que foi cumprida, né, que a gente dialogou, estava, né, na pauta, né, durante toda a pauta da construção da nossa pré-campanha e da nossa campanha. Nesses 6 meses também a gente apresentou muitos requerimentos, fizemos muitas indicações, estivemos diversas vezes, né, em diversos locais com a população, debatendo os problemas do dia a dia, cobrando do executivo, né, políticas mais eficazes para que a população aí tenha o mínimo, né, que é o direito à cidade, o acesso, né, às políticas públicas. Então a gente vem aí com muita força e nesse semestre com grandes desafios que a gente vai falar aqui ao longo do programa, que eu acho que a gente vai entregar para a população aí um resultado muito positivo nesse primeiro ano de mandato, né, no primeiro semestre e nesse segundo semestre agora. Que maravilha. Olha, eu vi que nós estávamos escutando muitas queixas de pessoas que usam transporte público, né, principalmente o ônibus. Muitas queixas, mas muitas queixas de horário, de atrasos, de lotação, de desrespeito mesmo, até mesmo com idosos, né? Essa coisa de tarifa que cobra, que não cobra, não sei como é que está isso, mas nada melhor que você, que é a voz da população, para nos dizer. Você tem um projeto sobre transporte público também aqui na cidade, é isso? Carlos, a gente aprovou no final do segundo semestre uma CAR, que é uma comissão de assuntos relevantes que vai tratar o transporte público no município. Que maravilha! Nessa CAR, eu sou a presidente dessa CAR, né? Nós temos lá o vereador Dancer Fernandes, o vereador Maurílio e o vereador Duda Silva, que compõem essa comissão. Essa comissão ela tem duração de 180 dias, né? Aos 180 dias, se a gente não finalizar, né, as questões, esse tempo não for suficiente para fazer esse debate, a gente pode pedir, né, a prorrogação dessa comissão por mais 180 dias. Mas a gente vem nesse segundo semestre, principalmente, com muita força, porque as questões em torno do transporte público que chegam a gente são muito graves, né? A gente tem aqui no município, é importante pontuar, uma das tarifas mais caras, né, do Brasil, em relação a percurso, né? Nós temos uma cidade que é plana, e se você comparar a malha viária nossa, né, as estradas, né, as ruas, não temos morro, não tem desgaste. E se você comparar outras cidades, né, que são cidades com morros mais elevadas, assim, de uma hora, né, sem as paradas, você atravessa de uma ponta na outra, né, vamos colocar. Então, assim, você tem uma cidade que oferece um transporte público com a tarifa altíssima, horários, assim, não há respeito, né, de horário, itinerários, assim, deficitários. Aí você tem a questão da acessibilidade dos ônibus, também, que geralmente não funciona. Sim. Aí você tem os trabalhadores, que é muito importante, né? Motorista que faz dupla função, mal remunerados. Então, assim, sempre falta motorista. Por quê? Porque uma empresa, quando ela não remunera, quando ela não reconhece o trabalho daquele que é fundamental, né, para o funcionamento da sua empresa, você não vai ter profissional trabalhando feliz e você vai ter o déficit de funcionário e trabalhadores com sobrecarga de trabalho. Então, assim, essa comissão, ela visa fazer um grande debate com a sociedade primeiro. Nós fomos às ruas, né, no primeiro semestre, agora a gente retorna para ouvir primeiro a população. Apresentamos essa semana o primeiro requerimento, né, primeiro ofício, solicitando informações, né, para a gente poder estar aí estudando contratos, aditamentos, os decretos, enfim, tudo que tem
de documentos, né, que trata aí da concessão, né, do serviço para essa empresa. Então, assim, acho que é muito importante. E lembrando também, Palma, que eu preciso pontuar uma coisa que eu falo sempre na Câmara, que eu, Cássia, a vereadora Cássia, o Partido dos Trabalhadores defende a tarifa zero no município. Porque o transporte público é um direito do cidadão. Já fala, transporte público. O que é público tem que ser de graça, tem que ser acessível e tem que ser para todos, né? E o nosso município é um município rico, um município que tem um orçamento de mais de 1 bilhão e 300 milhões. Ou seja, é um orçamento que dá para oferecer, você nem precisa mexer nesse orçamento, que o que a prefeitura já subsidia, né, o transporte, que fica mais de R$10,34, R$10 alguma coisa, quase R$11 por passageiro, já é o suficiente para poder dar uma tarifa gratuita para a população. Então, assim, a gente quer avançar, a gente quer... Hoje a gente tem aí a Rua da Família, né? A Rua da Família para quem? Esse é o debate que nós vamos fazer. Se temos a Rua da Família, nós precisamos também criar uma forma que a família da periferia ela consiga ter acesso a essa Rua da Família aqui na região central. Então nós vamos fazer esse debate, nós vamos apresentar projeto e nós vamos dialogar com o Executivo, que é fundamental a Rua da Família ser um direito não só das famílias que têm condições de usufruir desse espaço que é público, né? Desse projeto que é público, mas também que as famílias da periferia, que as famílias dos bairros mais afastados também tenham esse direito de pegar um ônibus gratuitamente e chegar até o centro também para participar desse projeto muito bacana, que é desse espaço muito bacana, que é o espaço aí que é reservado aos domingos, né, das 7 às 15 horas agora, para que as famílias, né, possam ali assim, interagir, né, aqui na Avenida da Praia. Que maravilha, que maravilha. Eu acho que é uma luta muito importante para todo cidadão de Caraguatatuba. E aí, me fala mais um pouco desses projetos que você está fazendo, lutando para conquistar para a população. Tem mais algum assim? Tem vários, né? Mas algum assim que esteja assim em vias de acontecer? A gente está com um projeto de lei já lido, né? Vai para votação, que é o Dia do Estado Laico, né? Um projeto que a gente dialogando com o Luciano Alves, né? Que faz parte, né, desse movimento, né, é representante desse movimento do Estado Laico, esse projeto ele diz basicamente assim, o Estado é laico, nós, seja o católico, o evangélico, as pessoas que estão em religiões de matriz africana, ou outras religiões, ou as pessoas que não têm religião, não professam religião, todos precisam se respeitar. E vai ser um dia para a gente debater isso, para colocar na cabeça das pessoas que é necessário você respeitar a fé ou a ausência da fé do outro, né? E esse projeto é um compromisso, né, que eu fiz, né, com esse movimento. A gente está aí, né, para ser votado e aprovado, né? A gente conta aí com o voto dos colegas vereadores e vereadoras. Outra questão que a gente vai debater, né, a gratuidade, é um projeto muito importante para a gente, do transporte público aos domingos e feriados, a redução da tarifa. Eu acho que são duas coisas que a gente vai fazer esse debate, não abre mão até chegar na tarifa zero. A redução da gratuidade de 65 para 60, a gente também vai colocar isso no radar, na pauta nesse semestre. E, enfim, tudo que for chegando aí, a gente vai dialogando. Acho que tem muita coisa para ser debatida. Mas eu acredito que, além dos projetos, o mais importante é a gente fazer a defesa de políticas essenciais, como a política de moradia. Moradia é um direito de todos. Nós temos aí o Minha Casa Minha Vida. Estivemos recentemente em Brasília, protocolamos, né, estivemos com o secretário nacional de habitação, né, reforçamos a importância de defender mais moradias, né, para a nossa cidade. Vai chegar mais moradia, tem 144 que já estavam, né, a cidade já estava contemplada o ano passado e agora esse ano vai vir mais uma remessa. Então acho que é fundamental aí para a nossa população
né, para as famílias que a gente vive numa cidade, que é importante dizer que você tem uma especulação imobiliária muito aguçada, né? Você tem muitas famílias que vivem de um salário mínimo. Então, um salário mínimo para você pagar um aluguel. Hoje você não consegue, aqui na região central, você vai pegar uma kitnet, é o valor de um salário mínimo. Exatamente. Então, assim, como um pai, uma mãe que ganha um salário mínimo, consegue pagar aluguel, água, luz, o sustento da casa e a escola, né? E o básico para a escola dos filhos. Não dá. Não dá. Essa conta não fecha. Exatamente. Está muito assim, alto, tudo muito alto. E moradia é uma das coisas que a gente precisa defender com muita força, é um compromisso que a gente tem. Nós vamos voltar após os nossos comerciais, conversar um pouco mais sobre esses projetos que são super importantes e essenciais para a nossa comunidade, tá bom? Nós vamos aos nossos comerciais e nós já voltamos com Alan Grisalho tocando sua música no saxofone e vamos dar continuidade à nossa querida vereadora Cássia do PT. Até já! Maravilha! Gente, Alan Grisalho, esse músico extraordinário com esse saxofone que veio a brilhantar a nossa entrevista. Obrigado, Alan! Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Contamos com ele no final da entrevista. Obrigado. Cássia, vamos falar agora um pouquinho, depois dessa música maravilhosa que ele nos presenteou, um pouquinho sobre os líderes religiosos, né? A discriminação, os preconceitos religiosos que estão acontecendo na nossa sociedade. Um que tem preconceito de bandista, outro de candomblessista, outro de evangélico, outro de católico, outro de adventista. Gente do céu, pelo amor de Deus, Deus é um só. Os segmentos é que diferem. Não é, Deus é um só, mas as pessoas acham que o delas é o certo e o seu é errado. Mas quem diz que é errado? Quem diz que é certo? O próprio Deus. Ele é aberto a todos, ele ama a todos, de uma forma infinita. Por que nós, seres humanos, sempre estamos colocando a gente tem que sempre achar preconceito em alguma coisa? Desrespeito religioso. Como que é isso na sua visão? Olha, Carlos, eu estava vendo ontem um vídeo recente, né, de um pastor, né, falando na igreja, para você ver a extensão do preconceito, na verdade, né? O preconceito, é o machismo. Que casar com mulheres da pele escura sai mais barato do que casar com as mulheres da pele clara. Meu pai. O preconceito, ele está enraizado na sociedade. E para combater tem que ser combate punindo, né? Mostrando que preconceito é crime. Então a gente vê aí no dia a dia o preconceito que as pessoas têm com as religiões de matriz africana, né? Com o candomblé, com a umbanda, enfim, com todas as religiões de matriz africana. É como se o Deus deles, o que eles acreditam, fosse diferente do Deus do outro, ou da deusa, para quem acredita nas deusas, né? Então, assim, eu acho que é um tema muito importante para ser debatido, até por isso o nosso projeto do Estado Laico, a gente vai fazer esse debate, que, para mim, eu como
como uma pessoa de fé, eu entro no terreiro de candomblé, eu vou num centro de umbanda, eu vou na igreja evangélica ou na igreja católica com o mesmo respeito, com a mesma fé. Exatamente. Para mim não tem diferença, e eu frequento, eu vou, eu participo e não tenho problema, porque a minha fé, ela é uma só, independente de qual espaço. Eu respeito a fé do outro, o caminho, né, a religião que ele escolheu, com o mesmo respeito que eu tenho pela religião que eu fui batizado, que eu escolhi, né, participar lá atrás, né, professar. Então, eu acho que essa é uma questão que a sociedade precisa amadurecer bastante, né? A gente ainda vê aí muito preconceito, as pessoas falam, fulano vai fazer uma macumba. Primeiro, macumba é um instrumento de tocar, musical, né? Instrumento musical. Então, assim, mas isso é a falta de conhecimento. A gente, fulano é macumbeiro, professa o diabo, ou seja, é uma falta de informação que leva as pessoas a reproduzir não só o preconceito, mas a desinformação. Então, assim, primeiro eu quero deixar aí um abraço para todos os líderes religiosos, os verdadeiros líderes religiosos, né, de todas as religiões, sem exceção. E um abraço também para todas as pessoas que não acreditam em religião, né, acreditam na força da natureza, enfim. E para aquelas que também não professam nenhuma religião, não tem nenhuma crença. Eu acho que é importante, a gente vive numa sociedade democrática, numa sociedade laica, né, num Estado laico, e a gente precisa aí ter esse respeito, né? Respeito à fé ou à ausência da fé do outro. Você falou muito bem. Eu acho também assim, ao meu entender, nós devemos respeitar todos os segmentos. Não importa se é candomblé, se é umbanda, se é evangélico, se é católico, se é adventista, se é assembleia, não importa. É um Deus só que são segmentos diferentes, são formas de manifestar a sua fé diferente, né? Por exemplo, o respeito que você fala com todas, eu respeito a todas. Acho muito importante o ser humano ter fé em algo, que é Deus, que é o poder de tudo, é Deus, mas ter fé não importa se está no umbanda, no candomblé, se está na igreja evangélica. O importante de tudo é aquele ensinamento de Deus. Amai a todos, entendeu? Amando, respeitando, ajudando. E uma das coisas que eu sempre vejo, que a gente comenta mesmo com pessoas religiosas, é assim, gente, por que as pessoas têm a mania de julgar e condenar as pessoas? Nem Deus condena muitas vezes, Ele quer ensinar através da dor, do sofrimento, que você se torne mais forte, que você tenha uma visão de amor ao próximo, né? Mas as pessoas não, elas querem te julgar e já ao mesmo tempo te condenar aquilo. Gente, é falta de conhecimento bíblico mesmo. Carlos, a gente fala que nos tempos de hoje, né, se Jesus voltasse até, seria sacrificado pelos mesmos que dizem que falam em nome dele, né? Então, assim, eu acredito que Jesus Cristo, né, que Deus, ele foi um cara, um revolucionário, né? Foi um cara que estava no meio das prostitutas, estava no meio das pessoas em situação de rua, estava no meio daqueles que estão à margem da sociedade. Jesus Cristo não estava nas mansões, não estava no luxo, né? O Deus que eu acredito é o Deus que caminhava e fazia parte, né, daqueles que estavam sempre à margem da sociedade. Exatamente. Então, assim, a gente vê, e é importante dizer que as religiões, elas são formadas por pessoas. Então, tem pessoas que, de fato, vivem a fé dando exemplos. Sim. Mas nós temos hoje, e assim, até colocando um pouco dentro da política, e a gente sempre fala que está na hora dos pastores, está na hora dos pastores, da bancada, né, dos generais, de todos os religiosos voltarem para os seus lugares, né, e deixarem a política, né, para pessoas que constroem o dia a dia da política. Então, assim, tudo isso se mistura. Por que eu estou colocando isso, né?
Porque hoje também você vive, e é muito real e é importante trazer isso, você vive um congresso cheio de religiosos, cheio de generais, que defendem, às vezes, não é aquilo que Jesus pregou. Não defendem, muitas vezes, não é que a política ela seja feita para aqueles que estão à margem da sociedade. Estão lá defendendo seus interesses, seus ideais e pregando ódio. Então, assim, é muito importante a gente pontuar, porque todo esse ódio, todo esse preconceito, toda essa intolerância religiosa tem ligação com esses representantes que estão hoje ocupando os parlamentos, não só a nível nacional, mas em diversas assembleias legislativas e em diversas câmaras municipais. É bem dito. E assim, nós não temos só esse preconceito, né, religioso, nós temos preconceito de LGBT, preconceito de cor, preconceito de posição social, preconceito de tudo. Por que não temos preconceito? O que nós não temos de preconceito? É mais fácil falar assim, o que não tem de preconceito? Eu acho que o ser humano, a humanidade, ela precisa ser reinventada, ela precisa ser, para ver se melhora, né? Mas eu acho que o mais importante é que todo cidadão, toda cidadã, né, que tem consciência que o preconceito ele precisa ser enfrentado, ele precisa ser combatido, que a gente precisa levar conscientização para as pessoas e quando não tiver a possibilidade de levar a conscientização, que a gente apresente a lei para punir quem tem preconceito. Enquanto tem preconceito, se a conscientização não resolve, a lei, a punição tem que resolver, porque preconceito é crime. O interessante é que todo mundo acha que na cabeça acha que todo mundo tem que ser igual a todo mundo, né? Porque se você é baixo, porque você é baixo, se é alto, você é alto, se é gordo, você é gordo, se é magro, você é magro. Se você é branco, se é preto, é preto. Se você tem olho de cor, não sei o quê. É tudo isso, é porque tem que ter uma coisa assim, todo mundo igual, robótico. Esquecem que o direito é para todos, cada um faz aquilo que sente no coração, de bom, né? Sim. Que construa coisas boas, que venha somar com a sociedade, né? Mas, infelizmente, a gente passa por determinadas coisas. Porque é ator, porque é músico, é porque é advogado, não sei. Mas eu, particularmente, eu respeito a todas as classes, admiro todo mundo, mas que a consciência sempre impere para que a gente venha fazer o bem, venha construir para o bem de uma sociedade, não denegrir, né? Sim. E você, como é a voz do povo, sabe as lamentações, sabe as dores, sabe o sofrimento que as pessoas andam passando. Nós estamos passando uma época muito difícil, uma época econômica muito difícil, de desrespeitos que vai, não sei da onde, surge desrespeito em todos os cantos. Então, hoje o ser humano, o nosso povo está muito assim oprimido. Até muitas leis também nos oprimem, né? Que hoje, em vez de melhorar, está piorando. Mas vamos lá, né? Está aí para fazer, eu acho que a sociedade, ela precisa sempre estar mobilizada, pelo menos a parcela consciente que a gente tem da sociedade, para estar cobrando. Porque, assim, nós que estamos hoje num espaço eleito, né, pela população, estamos ocupando espaço para fazer a defesa, apresentar as políticas públicas, a gente precisa ser cobrado. Todos precisam ser cobrados. Não só nós aqui em Caraguatatuba, na Câmara Municipal, mas a Assembleia Legislativa, o deputado federal, o Senado Federal, o presidente da República, o governador, o prefeito. Então, assim, esses espaços, quem está lá legitimado pelo voto popular, e é esse voto popular, né, que precisa estar ali, como eu posso dizer, estar mobilizado, né, para poder estar cobrando. Eu vou votar em quem me representa. E quem me representa tem que entregar um resultado daquilo que eu acredito, daquilo que me fez confiar e votar, né, nessa pessoa. Então, eu acho que isso é fundamental. E a gente, Carlos, a gente vê que, no geral, a população ela não participa muito. Então, assim, a gente sempre fala em participação popular, porque a participação popular é que faz com que tudo se transforme, que as mudanças aconteçam, né? A gente sempre fala que, por exemplo, o Congresso que nós temos hoje é um retrato da sociedade.
Então o congresso que a gente tem hoje é o retrato daquela sociedade polarizada que nós tínhamos, né? Ainda está, mas se desfazendo um pouco, muita gente caindo aí, né? Na realidade, né? Então temos a possibilidade de mudar essa realidade no próximo ano, né? A gente sempre fala, nós temos, por exemplo, vou te dar um exemplo, nós temos um congresso que a gente fala que é o congresso BBB, da bala, da Bíblia e do boi, né? Com todo respeito, né? Quando falo Bíblia, não estou falando de religião, estou falando das representações. A maior parcela da sociedade é a parcela de trabalhadores. Então, assim, quem deveria estar em maioria representado lá é quem defende os direitos dos trabalhadores, não é quem defende as bancadas religiosas, não é quem defende as forças, né, de segurança do país, e falando em a bancada da bala, falando em generais. Se você pegar os privilégios que tem o judiciário, são gigantes. Então, assim, hoje a gente fala, há um preconceito, e também é importante, eu gosto sempre de pontuar isso, a pessoa que critica o Bolsa Família para aquele que nada tem, não é o mesmo que critica os auxílios, os altos auxílios, inclusive as pensões de filha de militares. Olha para você ver como é a inversão das coisas, né? Então, assim, eu critico a Dona Maria, que recebe o Bolsa Família, mas eu não critico os privilégios do Poder Judiciário, auxílio moradia, pensão para as filhas, para a mulher, os altos salários. Então, assim, um desequilíbrio gigante, né? E que a gente precisa fazer esse debate com a sociedade. Muitas vezes, a própria sociedade que é beneficiada ou que está, né, caminhando, né, que não está se enxergando nesse lugar de fala, né, que o lugar de fala dela não é quem ela critica, porque ela tem que caminhar junto com aquele que recebe o benefício do governo, que está no pilar de baixo. A fala tem que ser quem está no pilar de cima. Então, o que está no pilar é o doutor, é a meritocracia, e às vezes faz o discurso, né, fora do seu lugar de fala. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa aí fazer um debate com a sociedade. A gente precisa, não só esse debate, mas diversos outros, né, para que a gente tenha aí uma sociedade que não só eleja seus representantes, mas também cobre, também seja parte da transformação da sociedade que a gente tanto sonha e que a gente tanto quer. Cássia, a pessoa que está com algum problema, que ela quer falar com você e pedir uma ajuda, como que ela faz para te achar? Aonde? A gente tem o nosso gabinete na Câmara Municipal funciona né, de segunda a sexta, do meio-dia às 18, né? A gente tem o nosso telefone de contato do gabinete, que é o DDD 12 997 35 13 13. Né? Tem os nossos canais, né, nas redes sociais, que é @CássiaDoPT, pode deixar uma mensagem. Nós temos também o nosso gabinete itinerante, né? Esse mês o nosso gabinete vai ser agora dia 16, no Morro do Algodão, na Praça do Morro do Algodão. É um momento que a gente, das 14 às 17 horas, é um momento que a gente senta, coloca o banquinho na praça, dialoga de forma antecipada com as lideranças, né, da região, para que a gente vá lá, escuta as pessoas, oriente, né, tire a dúvida, né, que se tiver alguma demanda, a gente mostra, né, como encaminhar, onde buscar, enfim. Então é um pouco isso. A gente sempre está à disposição, não tem dia, não tem horário. Acho que isso é importante. Se a gente está eleito pelo voto popular, a gente está à disposição da sociedade, então a gente está aí de domingo a domingo, qualquer momento aí. Nossa, maravilha. Eu sei que nós estouramos o tempo, mas eu gostaria de pedir para você finalizar a fala com alguma coisa da cultura que você tem se empenhado também. Então, eu queria rapidamente até falar, a gente, desde o início, a gente pontuou o compromisso que a gente tinha com alguns coletivos, entre eles o coletivo da cultura, né? Agora, né, a gente conseguiu uma emenda parlamentar, né, um valor ainda pequeno diante do que a gente quer, mas é o início, uma emenda de 350 mil, né, do deputado federal Alencar Santana,
para poder comprar equipamentos para as oficinas de cultura. Então, assim, a Fundac já apresentou, né, a Fundação, o plano de trabalho para que a emenda seja aí liberada. Então, assim, esse é um dos compromissos, porque a gente acredita na cultura, a gente acredita na educação, e são essas duas ferramentas aí que a gente vai despertar não só o senso crítico, a formação do cidadão, e com isso aí construir uma sociedade melhor, né, uma Caraguatatuba melhor para todos. Então, assim, um grande abraço aí para os fazedores de cultura, né, que vocês têm não só o meu respeito, mas tem o meu compromisso, o compromisso desse mandato com a construção, com o dia a dia de vocês. Olha, é um prazer muito grande, e você sabe que nós vamos encerrar o programa hoje com uma música do Alan Grisalho, que vai nos presentear mais uma vez com esse saque maravilhoso, está brilhantando nossa entrevista hoje. Bom, eu quero te dar parabéns pelo seu trabalho, que Deus na sua onipotência te encha de paz, de amor, de força, de alegria, tá? De entusiasmo, para que você seja a voz do povo, assim como a voz de Deus, através do seu instrumento, tá? E que você possa ajudar muitas famílias, possa ajudar muitos idosos que precisam de um transporte público, não só os idosos, mas toda a população. Olha, é um prazer muito grande tê-la aqui. Para mim é um presente poder falar com você, poder escutar o seu trabalho e dizer que o nosso canal, Palmeira em Pauta com a AVP Produções, está sempre aberto para que você venha aqui falar sobre esses projetos maravilhosos. E eu também quero deixar um abraço para todos os líderes religiosos e dizer para vocês a importância que vocês têm para a comunidade. Esse líder que trabalha com fé, com amor, ele engrandece a nossa sociedade. Ele vai sempre, muitas vezes, resgatar o jovem de caminhos tortuosos, pessoas que estão realmente procurando um caminho. O líder é isso. Ele é o servo do Senhor que veio para ajudar a todos a se encontrarem e a construírem um mundo melhor. Agradeço muito a você. Nós vamos ficar com a música do Alan Grisalho, mas eu também quero agradecer a todos vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dá o seu like, dá a sua sugestão. Eu já ia me esquecendo. A AVP Produções realiza gravações de casamento, festas, aniversários. Você que procura uma equipe 10, entre em contato com a AVP logo abaixo. Eu quero agora deixar uma última fala para a nossa querida Cássia. Cássia, fale. Meu querido, quero agradecer a oportunidade, agradecer você, agradecer ao Alan por estar nos presenteando, né, com esse som maravilhoso, agradecer a AVP Produções e agradecer você que vai assistir essa entrevista, que vai interagir e dizer que a gente está à disposição. Muito obrigada mais uma vez por esse espaço. E qualquer dúvida, ligue para o seu telefone de contato que vai estar abaixo, converse com a nossa vereadora do PT, a sua assessora, que elas estarão à disposição de vocês para esclarecer maiores dúvidas e questões, né, para a sociedade. Então, Cássia, olha, muito sucesso nessa sua carreira maravilhosa, tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui. Obrigado, não deixe de se inscrever no canal, dá o seu like. Agora, nós vamos ficar com a música de Alan Grisalho, saxofone.